Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, retrospectiva 2020 sobre os cinemas aqui no canal, na minha visão, o pior ano da história. E eu justifico com o seguinte argumento de abertura. Nunca na história do cinema houve uma ruptura a ponto de que tivemos a interrupção da produção e distribuição de conteúdo. Pegue a Segunda Guerra Mundial como exemplo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a indústria de cinema continuou funcionando. Países continuaram produzindo filmes, seja pelo escapismo ou seja também para financiar a indústria de propaganda. 2020 foi histórico por isso, foi uma interrupção global. Teríamos tantas coisas para falar sobre lançamentos, sobre pessoas que infelizmente nos deixaram, mas eu decidi fechar na seguinte proposta. Análise de algumas das principais notícias de mês a mês para ter uma ideia de tudo o que aconteceu. Então vamos lá, janeiro, mês do descarte. Tivemos, claro, vários lançamentos de qualidade questionável, lançamentos que estavam na geladeira há muitos anos, como o Dolittle, que acabaram sendo posicionados nas salas. Pegando na perspectiva internacional, janeiro foi o mês menos afetado também por conta da pandemia. Até que no dia 23 de janeiro nós temos uma notícia que cai como uma grande bomba para a indústria. A ordem do governo chinês de fechar os cinemas por conta do coronavírus. E já naquele período a perspectiva não era boa porque não existia qualquer prazo para reabertura também. Então pensava-se, olha, como é que a China vai fazer para cumprir o seu calendário de lançamentos, né? Como é que a China vai fazer, sei lá, se voltar em março, se voltar em abril? Como essa ordem de fechamento das salas na China veio justamente na época do Ano Novo por lá e que esse período tem números de bilheteria extraordinários e que seriam vitais, inclusive, para a China passar os Estados Unidos na questão de bilheteria em 2020, é claro que existiu o temor da indústria, né? Existiu o temor por conta de lançamentos internacionais. Salas de cinema fechadas e com isso alguns distribuidores passaram a considerar fazer um adiamento dos seus filmes, como Mulan, por exemplo, que na época era especulado, porque precisavam do retorno no mercado chinês. O mês de fevereiro começou com um domínio histórico de Parasita no Oscar, e eu acho que por conta da pandemia, por conta do que ocorreria depois, a partir de março, a gente não teve tempo para curtir esse feito, sabe? Porque foram tantas coisas que aconteceram, foram tantas bombas durante esse ano de 2020, que parece também que foi muito longe, parece também que foi em outra época, pelo menos na minha visão. Mas um fato histórico extraordinário, né? O reconhecimento para Parasita, uma grande campanha da Neon também, que contou com forte apoio de investidores da Coreia do Sul, e é um filmaço. Para mim, o melhor filme de 2019, um dos melhores da década. Em fevereiro também tivemos o alerta na China, que os cinemas ficariam fechados por tempo indeterminado, não existia qualquer tipo de previsão, só que o Ministério da Cultura de lá, até para apoiar os filmes chineses, disse também que os longas estrangeiros não teriam preferência no retorno das salas, o que acabou gerando uma grande confusão, porque você teria lançamento na China de 1917, Jojo Rabbit, Sonic, Dolittle, e depois aí teria Mulan, 007. Então a fila para lançamentos de filmes estrangeiros na China também causou uma controvérsia danada naquele período. E sem o retorno das bilheterias aconteceu uma outra questão que é emblemática. Distribuidoras chinesas decidiram trocar o lançamento das salas de cinema para o streaming, para streamings locais. E com isso causaram revoltas, né? Nós tivemos, como eu vou mostrar daqui a pouco, a questão da AMC falando que não exibiria mais filmes da Universal. Na China foi a mesma coisa, os exibidores fizeram o mesmo tipo de ameaça. Em fevereiro também tivemos o primeiro grande mercado europeu fechado, no caso a Itália. Só para ilustrar então esse simpático senhor com seus prêmios da academia, foi nessa temporada e foi realmente histórico. E aí também em fevereiro a repercussão sobre essa estratégia, né, de tentar posicionar os filmes direto para streaming ou para compra e venda digital como uma alternativa, pelo menos quando os cinemas não estivessem operando. E essa controvérsia foi enorme também, pegou todo o mês de fevereiro, acabou envolvendo distribuidoras internacionais. Quando os cinemas fecharam na Itália na última semana de fevereiro, já era tendência, né, que provavelmente outros mercados europeus também passariam pelo mesmo. E aqui tem uma questão que é muito importante, que diz respeito a lançamentos de filmes, que foi observada em todos os países. Por conta do coronavírus, por conta da incerteza, a partir de fevereiro e março, vários longas que estavam agendados para os cinemas, primeiro,
sofreram algum tipo de adiamento e aí depois ficaram para 2021. Claro que alguns foram negociados com serviços de streaming, claro que alguns chegaram direto para aluguel, mas vários filmes italianos, por exemplo, ficaram direto para 2021, sequer consideraram essa possibilidade. Isso também aconteceu no Brasil, aconteceu na França, Espanha, etc. E março foi o mês de notícias pesadas, porque a partir da segunda semana do mês, especialmente, as salas de cinema fecharam em praticamente todo o mundo. Tivemos também a primeira onda de adiamentos, Era um Lugar Silencioso Parte 2, era Mulan, era 007, e o pior de tudo é que as expectativas para retorno eram extremamente otimistas, eram assim, tudo vai retornar no final de abril, começo de maio, a gente já vai ter algum tipo de lançamento. Festivais cancelados, o primeiro festival cancelado foi o SXSW, eles tentaram até a última hora e não conseguiram autorização, preferiram não realizar o evento, e as produções também foram interrompidas a partir da terceira semana de março. Aí vem a Universal com a primeira decisão polêmica, de colocar o seu catálogo de filmes entre fevereiro, março e abril direto para aluguel. Você tinha filmes que estavam nos cinemas ainda, como O Homem Invisível, que teve uma repercussão positiva de bilheteria até então, tinha lançamentos daquele período, como The Hunt, e tinha filmes que chegaram direto para aluguel em vários países, como o Trolls 2, que no Brasil acabou sendo aproveitado nos cinemas apenas no final do ano. Eu acho que no futuro vai ser interessante dar uma olhada nas transmissões ao vivo aqui do canal durante o ano de 2020, né? Em março eu já falava, essa é a maior crise da história do cinema, 45 dias sem grandes lançamentos, isso nunca ocorreu na história. E existiu uma grande pressão e lobby para que as distribuidoras fizessem posicionamentos ainda que independentes, sabe? Para que as salas não ficassem vazias, para que as salas continuassem operando, o que a gente sabe que não ocorreu. Então, 007 adiado, Velozes e Furiosos 9 adiados, Viúva Negra também a especulação para adiamento, Mulan, ninguém sabia o que fazer com Tenet já na metade do ano. Mês de março realmente foi um mês histórico para a indústria. Aí vem esse posicionamento da Universal, colocando Trolls 2, tirando Trolls 2 da janela inicial dos cinemas direto para aluguel, né? E aí vem a história dos exibidores falando, olha, nós nunca vamos esquecer do que a Universal está fazendo, de tirar um filme dos cinemas para colocar esse filme direto para aluguel. Pensando agora no final do ano, com tudo que aconteceu, isso não é nada, né? Isso não é nada, sabendo que a gente já está discutindo lançamento simultâneo, cinema, serviço de streaming. Mas observem como tanta coisa mudou em tão pouco tempo, porque na mentalidade de março, não era de 5, 10 anos atrás, mentalidade de março, de alguns meses atrás, isso era inaceitável. Um filme ele tinha que cumprir a sua janela de 90 dias de exclusividade para depois chegar para o aluguel. No caso assim de O Homem Invisível, no caso de Sonic, no caso de The Hunt, eles até deram um desconto. Eles falaram, ok, os cinemas estão fechados, mas Trolls 2... Bom, Trolls 2 foi a primeira grande notícia na questão de distribuição, né? No Brasil também as salas fecharam na metade de março, isso acabou afetando adiamentos, e não apenas daqueles filmes atrasados do Oscar, acabou afetando adiamentos de longas independentes e, claro, de longas nacionais, tanto é que a opção de vários produtores foi de esperar para ver quando as salas reabririam e depois acabaram posicionando os longas para 2021 apenas. No mês de abril, a pressão dos exibidores ela é muito forte. Eles dizem que se não tivesse um calendário de lançamentos a partir de julho, a operação dos cinemas ficaria insustentável e que as salas acabariam fechando. Existe no Congresso um apelo para que o governo dos Estados Unidos dê algum tipo de socorro e crédito para os exibidores, mas a gente está discutindo isso até hoje, até o momento que eu estou fazendo esse vídeo em dezembro. Em abril nós temos o conceito de cinema virtual que chega nos Estados Unidos e na Europa e que depois foi aproveitado em países como o Brasil, que é o seguinte: você compra o ingresso para assistir na tua casa, claro que filmes menores, filmes independentes ou documentários. Com isso, você estaria ajudando também o cinema menor que você gosta para que ele não fechasse as portas. Foi bem importante essa decisão dos cinemas virtuais porque plataformas começaram a ser aperfeiçoadas e nós podemos observar isso especialmente na temporada de festivais, porque tem a questão de segurança, contra vazamento, etc. Festivais online, a partir de abril, como o Tribeca, e é claro que a academia teve que mudar as regras para o Oscar 2021, como você não podia cumprir a janela de lançamento em Los Angeles, os filmes que chegaram direto para aluguel, ou filmes que estrearam no streaming, eles estariam elegíveis
caso comprovassem que teria um lançamento nos Estados Unidos marcado. Fora isso, a academia decidiu fortalecer também o seu streaming próprio. Veja, nesse meio tempo nós temos ondas de otimismo, sabe? Vai tudo melhorar em abril, vai tudo melhorar em maio. E não melhorava, e não melhorava. Existia indefinição, então, sobre a data de reabertura não apenas nos Estados Unidos, mas no resto do mundo. A China, por exemplo, tentou reabrir suas salas, depois acabou fechando. A Warner e a Universal, elas investem, então, em posicionamentos direto para aluguel. O caso da Warner é o de Scooby, por exemplo, né? Fixam uma faixa de preço, começa com $15, o chamado aluguel premium, passa para $20 e aí depois a Disney colocaria uma outra faixa de $30. Festival de Cannes. Desde março existiu uma indefinição. Será que vai ser adiado? Será que vai ser cancelado? Será que vai ocorrer no final do ano? Como é que vai ser a temporada de festivais? Cannes acabou anunciando apenas a seleção oficial, né? Eles estão com planos para 2021, mas em 2020, infelizmente, não tivemos o festival. E nos Estados Unidos, aí no final de maio, basicamente, os exibidores colocaram um prazo. Olha, as salas têm que reabrir em julho. E é importante mencionar que quando os exibidores dos Estados Unidos fazem essa pressão, eles sabem que isso vai repercutir no resto do mundo também. Eles sabem do peso da indústria cinematográfica e de como as pessoas estavam também ansiosas para assistir os filmes da temporada. A questão seria, qual era o longa que marcaria a reabertura do cinema? Será que esse processo daria certo? E aí no final de maio já existia a definição. O longa da reabertura do cinema seria Tenet, do Christopher Nolan. Várias eram as questões, se daria certo ou não. Era um filme que precisaria de um amplo retorno de bilheteria para se pagar, mas a aposta foi no nome do diretor, até porque em março o Christopher Nolan ele manda um apelo para o Congresso dos Estados Unidos para que dê suporte aos exibidores, né? Então em maio já fica essa visão de que os cinemas vão reabrir com o lançamento de Tenet. Entre maio e junho a gente tem o resgate do bom e velho drive-in. Começa nos Estados Unidos. Era muito complicado para você conseguir assinar um contrato de distribuição de um filme em um drive-in por conta de questões que envolvem desde o compartilhamento de arquivos até a experiência cinematográfica. Mas distribuidoras menores e até grandes, como a Universal, acabam cedendo seus filmes para uma semana de exclusividade em drive-ins e depois posicionam direto para aluguel. Isso aconteceu especialmente entre junho e julho. Sobre o processo de reabertura dos Estados Unidos, novos adiamentos, especialmente de Mulan e Tenet. E uma outra questão, o lucro gerado por filmes lançados direto para aluguel surpreendeu todos os analistas. Porque se tradicionalmente no cinema 50% da bilheteria vai para o exibidor e 50% fica para o estúdio, no lançamento do aluguel digital você tem apenas uma pequena fatia de 10% para o serviço, né? Seja Google Play, Amazon, Apple, etc. O resto todo fica com o estúdio. Então o número de Trolls 2 surpreendeu bastante, o número de Scooby surpreendeu bastante, mas o de lançamentos independentes também. E aí que começou a estimular aquela visão, olha, dá certo lançar direto para aluguel, pode ser uma alternativa. Em julho nós tivemos uma outra decisão da Universal que era impensável até algum tempo atrás. 90 dias de exclusividade do cinema sempre foi sagrado. A Universal ofereceu o seguinte: 17 dias nos cinemas e depois ela lançaria em meio digital com uma pequena fatia para as grandes redes, inicialmente a AMC que aceitou esse acordo. Ainda assim, as principais redes do mundo, AMC, Regal e Cinemark, começaram a planejar o retorno dos cinemas com aquela ideia de um festival que exibiria clássicos como Jaws, exibiria também Senhor dos Anéis, Harry Potter, a trilogia Batman do Nolan, para chamar o público. Isso até deu certo no Reino Unido durante 2 semanas, nos Estados Unidos não teve o mesmo sucesso e o Brasil também teve a sua tentativa, né? Mas aí mais para o final do ano, de fazer o mesmo festival com a mesma ideia de clássicos nas telas. Se a indústria queria colocar julho como mês da reabertura, isso não aconteceu porque Tenet teria um novo adiamento. E nesse período do novo adiamento de Tenet pela Warner, os exibidores ficaram furiosos. Eles diziam que tinham feito todo um plano estratégico para a reabertura, teve esse festival específico de clássicos do cinema, e eles falavam assim, as pessoas têm que se adaptar ao novo normal, é um tempo diferente. Então eles faziam muita propaganda também do sistema de ar que eles usavam nas salas e tal. A reabertura das salas em vários mercados do mundo realmente ocorreu em agosto, e junto com uma nova bomba aí da Disney.
ela tirou o lançamento de Mulan das salas. Quando os exibidores pensavam que eles teriam uma sequência de Tenet, Mulan e depois Mulher Maravilha 1984 para conseguir pelo menos bons números de bilheteria no segundo semestre de 2020, e aí depois seria 007 e outros longas também, vem isso, né? Vem essa bomba da Disney com o seu chamado Premier Access, ou seja, eles estavam cobrando uma faixa de preço maior do que o aluguel premium nos Estados Unidos, de $20, o Premier Access de Mulan custava $30 e o filme acabou pulando o lançamento nos cinemas. Mas Tenet não foi o filme da reabertura. O filme da reabertura nos Estados Unidos e em mercados da Europa foi Unhinged, Fúria Incontrolável do Russell Crowe. E a partir do final de agosto, Tenet, do Christopher Nolan, foi lançado na Europa. Ele chegaria na primeira semana de setembro nos Estados Unidos, mas apenas em alguns mercados. Nesse período da reabertura das salas nos Estados Unidos, entre o final de agosto e começo de setembro, esse tipo de artigo tomou conta dos principais jornais e revistas e também portais da internet. Será que era seguro ir ao cinema nesse momento? Porque de um lado você tinha uma grande propaganda, né, dos exibidores, não, é seguro, nós estamos tomando todo o cuidado, e de outro a questão envolvendo a pandemia. Então na primeira semana de setembro, Tenet chegou nos Estados Unidos e ele não conseguiu bons números de bilheteria. Ele até conseguiu um resultado interessante no Reino Unido, acima da expectativa, inclusive, mas nos Estados Unidos o número foi muito baixo, e ficou a lição para a indústria. Gente, não tem como lançar um filme nos Estados Unidos sem contar com o mercado de Nova York, do estado de Nova York e da Califórnia. E especialmente o governador de Nova York, o Andrew Cuomo, ele foi muito pressionado para autorizar a reabertura dos cinemas. Aí o pessoal falava, os restaurantes abriram, as academias abriram e apenas os cinemas não abriram. E o Cuomo falava assim, é um risco muito grande reabrir os cinemas e reabrir os teatros da Broadway também. Então o cinema estava na última faixa do processo de reabertura de Nova York. O que acabou acontecendo é que depois, entre o final de setembro e começo de outubro, a Warner liberou Tenet para Nova York e Califórnia em drive-ins. A ideia inicial era apenas prestigiar os cinemas. No mês de setembro também, o anúncio da Academia de Critérios de Representatividade a partir de 2024. Se você não assistiu meu vídeo, eu explico tudo, eu vou deixar inclusive o link na descrição. E a temporada de festivais presenciais, o Festival de Veneza em setembro foi presencial, festivais mistos, como o Festival de Toronto, que eu participei, eu fiz a cobertura aqui no canal, claro, com exibições online, e festivais 100% online aí nos Estados Unidos. O grande problema do festival misto e do festival online é do medo das distribuidoras para o vazamento de filmes. Então, no caso de Ammonite, por exemplo, a distribuidora não considerou fazer um lançamento online de Ammonite em setembro no Festival de Toronto. Colocaram Ammonite apenas em sessões presenciais. Vários outros filmes acabaram seguindo isso. E até pegando a própria lista da Mostra de São Paulo online, isso fica evidente, né? Como é complicado de você assinar acordos com as distribuidoras, porque ninguém quer colocar o seu filme em um festival com o risco de vazar na internet, com o risco de comprometer totalmente a bilheteria. Pessoal, no mês de outubro, piora no cenário global e aí as distribuidoras decidiram retirar os principais lançamentos do calendário de 2020, que restavam ainda, como por exemplo 007, e aí existia a indefinição de Mulher Maravilha, que seria o último grande lançamento do ano nos cinemas, né? Se ficaria para 2020 ou não e qual seria a estratégia de lançamento. Inclusive naquele período, a rede Regal disse o seguinte, que as salas teriam que ser fechadas porque não existia mais lançamento relevante, o público não estava interessado em assistir clássicos, queria consumir algo novo e as distribuidoras não ofereciam, por isso que não faria sentido abrir a sala para 3 ou 4 pessoas por filme. Vale lembrar que o mês de outubro também marcou a reabertura das salas no Brasil. A grande questão, que inclusive vai ser pauta para boas discussões em 2021, será a seguinte: até que ponto vale a pena você ficar adiando o lançamento de um filme, esperando uma semana mais tranquila para lançar nos cinemas, quando você vai ter uma versão na internet disponível para que a pessoa faça o download? Será que vale a pena mesmo, especialmente em mercados como o Brasil, segurar o lançamento e quem sabe lançar um longa com 3, 4 meses de diferença do que a data original nos Estados Unidos? Em novembro nós tivemos a notícia que até então era a principal notícia do ano na questão de distribuição de filmes nos cinemas, que era a estratégia de Mulher Maravilha 1984, que chegou como exclusivo nas salas, nos países, exceto nos Estados Unidos, que tinha lançamento no mesmo dia, cinemas e HBO Max agora
em 25 de dezembro. Pensando já nas premiações, nós tivemos em novembro o começo das campanhas pro Oscar 2021, só que muito diferente, isso eu venho mostrando aqui no canal. Totalmente diferente daqueles glamurosos eventos fechados, né, das recepções que ocorrem também, especialmente em Los Angeles e Nova York. Nessa temporada, tudo sendo feito online. A plataforma da academia está ativa e todas as sessões de perguntas e respostas também são feitas ou em um link privado ou em uma sala aberta em um programa como o Zoom. E para mim a grande notícia do ano veio em dezembro, quando a Warner anunciou que todo o catálogo de 2021 chegaria nos cinemas e na HBO Max na mesma data. Isso tá dando uma polêmica danada, especialmente com a Legendary. Tem a questão de Duna, se Duna vai chegar direto pro HBO Max ou se vai chegar para os cinemas. E lembrem-se, Duna é um filme que precisaria de uma boa bilheteria até para continuar. Então provavelmente nos primeiros meses de 2021 nós teremos a repercussão desse tipo de estratégia. A temporada de premiações, como eu falei, diferenciada por conta dos screeners digitais e também por conta do prazo de elegibilidade, porque tradicionalmente dezembro todos os filmes que pensam em Oscar, eles têm que ter pelo menos um lançamento limitado. Nessa temporada, não. Os filmes têm até final de fevereiro de 2021 para chegarem nos cinemas ou via streaming. E também agora no mês de dezembro, vários países decidiram fechar novamente as salas. Pessoal, apenas algumas reflexões sobre o ano de 2020. Primeira, a indústria não estava realmente preparada para uma crise dessa proporção. A indústria não imaginava ficar 2 semanas sem estreia, por exemplo, e o que dirá um ano inteiro quase. E todas as discussões feitas sobre a janela de exclusividade nos cinemas acabaram revelando uma hipocrisia enorme de distribuidoras e exibidores. E eu vou usar o exemplo da Netflix em 2019, que eles ofereceram para todas as redes de cinema 45 dias de exclusividade nas salas para todo o catálogo, especialmente o irlandês do Scorsese, e as redes diziam, não, de forma alguma, são 90 dias, a gente nunca vai mudar isso, quem quiser lançar no streaming, quem quiser lançar no aluguel, lance, só que isso não é cinema. E por conta disso, a própria indústria teve que rever os seus conceitos. Veja, eles não aceitavam qualquer prazo menor de 90 dias de exclusividade, falavam que isso era prejudicial. E agora, eles precisam aceitar 17 dias de exclusividade. E também de 2020, claro, o fortalecimento dos serviços de streaming que acabaram se tornando essenciais para o consumo de conteúdo e para o escape durante a pandemia. Com a questão complementar, qual o serviço tem o melhor catálogo? Aí você tem que levar em conta produções originais, aquisições e pensamento já para 2021. E sobre 2021, bom, a tendência é que seja um ano de transição e retomada pensando em um crescimento nas bilheterias. O fato é que no primeiro trimestre de 2021 as coisas não devem mudar muito, nós temos até alguns lançamentos agendados ou que tem um período pequeno de exclusividade nos cinemas ou que também chegam direto para streaming e depois chegam para aluguel. A previsão da indústria no momento que eu faço esse vídeo é que a partir de abril comece o processo de retomada. Só que até agora nenhuma previsão acabou se concretizando, é muito difícil fazer qualquer tipo de análise. Para 2021 também uma competição feroz e ainda maior entre os serviços de streaming. Essa cartada da Warner Media com o HBO Max foi muito forte, teve grande peso dentro da indústria. E um fato, né? A janela de 90 dias de exclusividade ficou no passado. As distribuidoras com certeza vão ter que negociar modelos de distribuição alternativos. Certo, pessoal? Eu quero aproveitar essa parte final do vídeo para agradecer muito a vocês que acompanharam o canal durante 2020, as críticas, as lives, os vídeos da série Histórias do Oscar, a análise também da temporada de premiações aqui comigo. Espero ter a companhia de vocês em 2021 também. Aproveito para desejar um bom final de ano a todos e que 2021 seja muito melhor para todos nós, ok? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!